Olá, boa tarde a todos vocês. Vai começar agora mais um bate-papo promovido pelo programa Bem Viver do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos. Participam desse bate-papo a nutricionista Diane Marques dos Santos. Boa tarde. Boa tarde. A doutora Silvana Vertemati, especializada em medicina esportiva, ambas aqui do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos. Tudo bem, Silvana? Tudo certo. E o nosso convidado especial, José João da Silva, bicampeão da São Silvestre e que representou o Brasil em uma Olimpíada, 2 Jogos Pan-Americanos e 3 Mundiais de Corrida, e que hoje está à frente da JJS, que organiza corridas de rua. Tudo bem, João? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que você nunca teve que responder. Como você começou a correr? Logo a minha primeira pergunta. Bom, comecei a correr desde criancinha, né? Bebezinho, né? Comecei a gatinhar e comecei a correr, né? Agora, me encontrar com a corrida, quer dizer, a pergunta é... Eu trabalhava numa cantina Nova Romeu, se encurtando, fazendo um resumo bem curtinho, né? Fazia entrega à noite e me encontrei com a São Silvestre. Na Pamplona com a Paulista, a chegada da São Silvestre. Isso aí você tinha quantos anos, mais ou menos? 17 anos. E a partir dali, por sinal, essa cantina, era uma cantina Nova Romeu, que é especializada em comida italiana, um dos donos dele jogava futebol. Era um grande especialista no futebol. Pelo Palmeiras, jogou em seleção, chamava Romeu Pellicciara. Conhecido no futebol, de 50, 48. E a partir dali eu pensei aquelas perguntas, o que é isso, corrida de São Silvestre? E ali, de fato, eu comecei a conhecer esse mundo da corrida. E o que a corrida representa na sua vida? A partir de então, eu comecei a me interessar, eu conheci o Parque Ibirapuera, conheci pessoas maravilhosas, amigos. E uma tarde eu fui fazer um teste no Pinheiro, que é vizinho da Pamplona com a Paulista, né? Não é tão longe, né? Jardins. E a partir daquele teste ali, me encontrei que eu era um atleta de fundo e meio fundo. Então é muito mais que um hobby, que um trabalho. A corrida, você consegue traduzir em poucas palavras o que é a corrida para você? Então, aí fechando a corrida para mim, a partir desse teste que eu fiz, de fato, eu era um corredor. Eu tinha talento para isso, né? O técnico veio me ajudar nessa área, me dizia, você é um corredor nato. Que na avaliação de 5 km, né, eu fiz 16 e baixo. Isso quer dizer, 16 abaixo de 16 e 30. Nos 5 km, numa pista do Esporte Clube Pinheiro, na ocasião, né? Então, agora, para a minha vida... me modificou total, né? Tudo. Até a escola eu fiz duas universidades da área, né? Da educação física, né? Fiz duas universidades. Fiz uma pós nos Estados Unidos, né? Então, família, o esporte modifica a vida de um cidadão. O esporte é uma ferramenta na vida humana muito poderosa, né? A veia não é tão usada como se devia, ainda mundialmente falando, né? Sim. É mais a mídia do que, de fato, a parte do esporte como atividade de saúde, né? Aproveitando agora a deixa de saúde, de educação física, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Silvana. Doutora Silvana, todo mundo pode correr? Todo mundo pode correr, considerando sempre os cuidados essenciais, né? Sempre procurar um médico antes, fazer uma avaliação inicial, descartar possíveis problemas de saúde, né? E a partir daí procurar melhor orientação nutricional, orientação de um professor de educação física, alguém que oriente para que a pessoa consiga ter o melhor benefício da corrida, né? Então a corrida ela vai ser um benefício. Se não ocorrer esse benefício, pode ter um efeito colateral aí que a pessoa começar a se lesionar, ter alguns problemas de saúde por estar praticando uma atividade física sem orientação de uma forma errada. Então não é simplesmente sair correndo. Acordei, hoje eu vou começar a correr.
E sair correndo. A pessoa pode Não, se tem que lesionar. se preparar, pode se lesionar, pode fazer de uma forma errada a atividade física e ter, em vez de um benefício, um malefício. Então, é importante estar fazendo uma avaliação inicial e procurar a melhor orientação para que possa ter o melhor efeito desse exercício para ele. Jaiane, e a alimentação? Qual deve ser a alimentação para quem quer começar a correr? Como deve ser a alimentação dessa pessoa? A alimentação saudável ela é fundamental para todas as pessoas, tanto os praticantes de atividade física quanto para os não praticantes de atividade física. É importante a pessoa ter consciência que ela precisa mudar alguns hábitos alimentares e não achar que, porque eu pratico atividade física, eu posso comer aquilo que eu quero. A alimentação ela tem papel fundamental no desempenho desse praticante. Ela vai ajudar tanto no fornecimento da energia adequada para a prática da atividade física, quanto na recuperação muscular pós-treino. Então, ele precisa seguir uma alimentação balanceada, de preferência, orientado por um profissional. Esse profissional ele vai fazer uma avaliação, idade, sexo, tipo de esporte praticado, quais são as necessidades energéticas, tipo de treino, e vai adaptar a alimentação às características do indivíduo. Você consegue me dizer aqui de maneira rápida um bom café da manhã? Por exemplo, hoje eu vou correr, eu sei que eu vou correr, sei lá, 1h, 11 da manhã, vai, um pouco mais cedo. Como deve ser o meu café da manhã? O café da manhã, assim como todas as refeições, eles têm que contemplar todos os nutrientes. Então, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, que não são só maléficas para o organismo, e as vitaminas e minerais. Um bom café da manhã, por exemplo, ele contempla uma fonte de carboidrato, que pode ser um pão, um biscoito, massa, uma fonte de vitaminas e minerais, as frutas, os sucos das frutas, por exemplo, e uma fonte de proteínas e gorduras, no caso, os leites e os derivados. E quanto tempo antes, mais ou menos, da corrida? O ideal, 1h30, 2 horas antes da corrida. Tá, legal. Bom, lembrando você que você pode participar desse programa, você pode enviar suas perguntas. Nós temos aqui o corredor, uma doutora e uma nutricionista, então faça sua pergunta, sua curiosidade. José João, amanhã acontece a 8ª corrida Santos Dumont, Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, lá no Parque da Aeronáutica, a partir das 8 horas da manhã. Bom, estima-se que mais ou menos 5.000 corredores vão aparecer por lá, só nessa corrida de amanhã, hein? Você acha que o crescimento do número de corrida de rua está ajudando a incentivar os novos corredores? A corrida de rua, ela, falando especificamente da corrida de amanhã, nós começamos ela com 1.000 participantes, 800 pessoas participantes. Então, no 8º, estão com 5.000 fechado. É a ferramenta hoje de divulgar e propagar as pessoas, que lá vai estar o queniano que vai ganhar, ou o brasileiro vai ganhar, mas os caras são de ponta, são caras de ranking nacional. Mas tal, aquele cara que vai caminhar, fazer só a caminhada dos 5 km ou dos 10. Então, veja bem, a corrida de rua ela agrega uns valores que não é qualquer evento, é um evento, diria, popular e democrático, né? Que pode participar as pessoas que vai ganhar a prova, fazer tempo, que são atletas olímpicos, e também aquele que vai iniciar uma atividade, como falou bem aquela doutora, com seus cuidados, evidentemente, no seu ritmo adequado à sua caminhada, né? Porque a sua qualidade de condição física que ele vem a ter. Então, é uma ferramenta que a corrida de rua presta à sociedade fabulosa. Então, a corrida de rua, ela fomenta exatamente esse lado de despertar das pessoas, né? E essa resposta direta, pública, né? Então, cresceu muito nesses 30 anos a nível mundial. No Brasil, está indo maravilhosamente muito bem, né? Os parques de Ibirapuera, eu falei do parque há pouco, né? Há poucos minutos. Eu conheci, não tinha ninguém. Eu ia de manhã, aos domingos lá correr, quando eu conheci o parque, né, em 73, era vazio o parque, né? Eu corria lá, ia uma pessoa caminhando com um cachorrinho, hoje é lotado, qualquer dia. Então, a corrida de rua é uma ferramenta de divulgação
fantástica, né? E uma delas é essa corrida de amanhã, Santo Dumont do Mundo Vasconcelos. Com certeza vai ser um sucesso, já é o 8º ano, né? Ela está prontinha, está toda preparada, 8 horas da largada, como você falou muito bem, Felipe. E esperamos que seja um sucesso, como foi todos os anos, né? Não aconteça nada demais, os imprevistos. Vai ter muita gente lá cansado, claro que sim, né? Mas faz parte do primeiro ao último, né? Que o objetivo é gastar energia com muita saúde. Bom, gastando energia, Jaiane, eu te perguntei de antes, né? Antes do exercício, como deve ser a alimentação. E ali, a pessoa correu, acabou a corrida, o que ela deve fazer? Ela deve beber água, ela deve comer alguma coisa? A hidratação ela é importante tanto antes do treino quanto depois do treino. A pessoa tem que se hidratar antes da corrida, então é ideal que 2 horas antes ela ingira mais ou menos meio litro de líquido e mantenha a hidratação durante a corrida. Normalmente nas corridas de rua eles oferecem água em alguns pontos estratégicos, então a pessoa tem que abusar disso e se hidratar. Depois da corrida, a hidratação também é fundamental. Algumas pessoas costumam se pesar antes e depois da corrida. O ideal é que ela consuma 150% a mais daquele peso que ela perdeu depois que terminou a corrida. Como assim? Explica pra gente. Então, por exemplo, se a pessoa se pesou, ela tinha 50 quilos antes da corrida, e depois ela se pesou e estava com 49, ela perdeu 1 quilo. Então, o ideal é que ela consuma aí 1,5 litro de água a mais depois dessa corrida. Além disso, ela tem que se preocupar em se alimentar o mais próximo depois de ter feito atividade física para repor as perdas. E essa alimentação tem que ser a base de carboidrato para repor a energia que ela perdeu e a base de proteína para repor o músculo, né, para regenerar esse músculo. Dá um exemplo rápido aí de um carboidrato, uma proteína. Um pão com queijo branco e peito de peru, por exemplo, atende. Um prato de massa com um filé de frango grelhado, por exemplo, atende essa reposição. Legal. Bom, então tá. A gente faz tudo direitinho, toma aquele café da manhã especial, mas chegando lá, esperar a largada e sair correndo, doutora Silvana, como é que a gente se prepara para enfrentar aí 5 quilômetros, 10 quilômetros de esforço físico? Bom, já começa a noite anterior, ter uma boa noite de sono, não ir dormir tarde, né? Não perder o horário de manhã para não sair correndo da cama, que já é outro estresse. A corrida já começa na hora que sai da cama, então uma noite de sono é importantíssimo antes da corrida, da prova. Né? Chegando no local com calma, uma roupa adequada, o calçado adequado, uma roupa, a vestimenta que esteja adequada para perda de calor, né? Para evitar que tenha um acúmulo de calor, um mal-estar durante a prova, né? Que dê para a pessoa eliminar bem o suor e não ficar acumulando a energia que é formada durante o exercício. E chegando na prova com calma, preparando bem a hidratação, tomando líquido, tendo tomado um café da manhã adequado, como já disse de Jaiane, e então, chegando lá, fazer um bom alongamento, um aquecimento. É muito importante estar alongando antes da prova, preparando a musculatura para aquele trabalho que a musculatura vai realizar durante o evento. Então, é importante estar chegando com calma e estar se preparando para poder realizar da melhor forma possível. Quanto tempo de alongamento, mais ou menos? Mais ou menos uns 5 a 10 minutos. João, a gente estava conversando aqui em off sobre a questão emocional do atleta, né? Para essa prova de amanhã, interfere muito? O cara que está lá de mau humor, ele vai correr menos do que um cara que está de bom humor? Você consegue falar um pouco sobre isso? A doutora Silvana falou uma coisa importante, né, que é um conjunto de fatores, né? De acordar cedo, dormir cedo, de acordar cedo, não ter pressa. Isso é legal, isso é o básico para iniciar bem. E 90% das pessoas que vão lá, nessa corrida de amanhã de 5 mil participantes, né? É gente para dedéu. Então, eu diria 90% dessas pessoas, ela tem esse perfil. Ela não é um atleta, ela não está preparada, ela é uma super atleta, né, em casa, né? E de fato é.
mas ela não está preparada para ter um esforço dessa altura, desse tamanho, para fazer tempo. Finalizar, sim, como falou bem a doutora, mas tem que ter esse cuidado, né? Dormir cedo, comer adequadamente, como falou bem a doutora da nossa doutora Marx, né? Marx Santos. Mas é um cuidado valioso, né? Que não vou, levou de manhã, toma um cafezinho preto e vai lá e corre, mas não é assim. Tem que ter cuidado. Eu comecei bem certo e bem cedo. Então, esse é um dos princípios básicos que falou bem aqui a doutora aqui, Silvana, né? Tem que ter calma para tudo, né? E chegar lá tranquila, pôr uma vestimenta adequada para aquela atividade, né? Se posicionar bem. Como você se preparava emocionalmente, ali, por exemplo, na São Silvestre? Você tem algum ritual, algum método de concentração específico seu? Eu posso falar do meu mundo, da minoria, que não é nem 10%, estou falando de 0,00001%, da elite, né, que vai competir, né. Esse é um outro perfil de gente, né. Ele nasceu para isso, treinou para isso, se preparou para isso, com uma equipe maravilhosa de nutricionista, ortopedista, fisiologista. Ele está bem equipado, né, nessa parte de informação. Então, então ele está de uma forma muito tranquila. Ele tem uma concentração com ele mesmo. Quer dizer, cada um. Eu, no meu caso, eu me isolava, né? Me isolava, ia achar um lugar tranquilo para me aquecer. O aquecimento meu assim, hiper isolado, para mim não ter interferência de nada. Para mim, vamos dizer assim, entrar no evento, entrar eu correndo comigo mesmo. Né? Porque eu sei que a peça fundamental era o Zé João estar bem, né? o seu emocional com o seu físico, né? Vocês viram bem? Então, eu me encontrar. No momento que eu me encontrava, então, bom, eu estou bem aquecido. Então, eu estava aquecido, mas não só o físico, mas também a parte... Centrado. Centrado no teu psicológico também zerado, né? O teu aquecimento. Então, são momentos bem adversos de uma pessoa que não tem essa, vamos dizer, não chegou a adquirir essa condição. É bem adversa. Certo. Doutora Silvana, hoje em dia, nós sabemos que as mídias sociais, as novas mídias aí estão bombando. Então, o pessoal está cheio de informação, cheio de conhecimento. Você acha que hoje em dia as pessoas têm mais consciência sobre as consequências do sedentarismo e a importância da prática de esportes para uma boa saúde? Sim, hoje em dia as pessoas estão começando a ter mais consciência do esporte como método de prevenção da obesidade, né? Combater o sedentarismo. Porém, muitas das informações, às vezes, elas estão sendo mal interpretadas, né? Por exemplo, uma pessoa obesa, uma pessoa sedentária, quer sair dessa situação da noite para o dia, então aí já vem os excessos, aí vão se criar os problemas em relação a estar fazendo uma atividade física que não está apropriada a seu estágio fisiológico, ou seja, de funcionamento do seu organismo naquele momento que ela se encontra. Então, sair do sedentarismo da noite para o dia não vai ser o caminho certo a ser seguido. Às vezes é necessário fazer uma boa avaliação, uma preparação osteomuscular, inclusive, principalmente para quem está acima do peso, não sobrecarregar os joelhos, fazer uma preparação da coluna. Muitas vezes as pessoas têm problemas na coluna e vão fazer exercício de uma forma errada, vão piorar os problemas na coluna. Então, é muito importante estar fazendo uma boa orientação antes de sair do sedentarismo da noite para o dia. Então, a necessidade de sair do sedentarismo já é uma coisa reconhecida. As pessoas estão precisando aprender como sair do sedentarismo de uma forma mais saudável. E é isso que é importante a gente estar atentando para todos. Zé João, você é um esportista que trouxe muita alegria para o povo brasileiro e as pessoas devem te parar na rua até hoje. Você ouve muitas histórias de como a corrida mudou a vida de alguém? Alguém já chegou para você e falou, cara, a corrida mudou minha vida? Já várias histórias, né? No Parque Ibirapuera, na USP, na rua. O cara parar e me abraçar e falar assim, você me deu uma coisa que eu não tinha, né? Despertou essa coisa de me mexer em casa, sair de casa de manhã cedo, não entendia isso, fazer uma caminhada. Aí muitas pessoas, seus 40, 30, de 20. Eu fui numa prova, você organizava, vamos dizer, no caso, né? E eu vi teu jeito lá, poxa vida, bacana, simples, porque a vida é bem simples, né? E as pessoas acham que é difícil, mas não é. Como falou bem a doutora aqui, é simples, é só que seguir ela. Custa caro? Não tem pouco de tempo, né? Uma meia horinha por dia, custa, isso não custa. E fazer bem feito, né? Comer certinho, beber certo, né?
Não é ser escravo também, né? Então é danado, né? E essa pessoa me questiona isso. E eu comecei a ter um valor da vida, né? E a atividade física é um instrumento bacana, né? Não é só correr, caminhar, anda, faz uma caminhada de 1 hora por dia, bem séria. O que vale já é o primeiro passo, fazer uma caminhada. Correr é o segundo passo, né? A corridinha, o trote, vamos dizer assim, né? Mas teve alguma história curiosa de alguém que você não conhecia, te parou na rua, te falou alguma coisa a respeito da corrida? Muito. Você lembre? Conta uma pra gente. Olha, a mais assim, grave, ele diz assim, a boa, né? Ele diz assim, poxa vida, você de fato modificou a minha vida, né? E me abraçar, me segurar, eu ficava até sem jeito, né? Um abraçar uma mulher, né? Como eu falei, poxa vida, você fica sem jeito, porque você é uma pessoa comum, né? Para mim isso é um valor que eu tenho, normal, eu gosto do esporte, da atividade, eu nasci com isso, né? Agora, ele ficar abraçado, ficar pegado em você, obrigado, né? Isso é meio... Te estimulava a correr mais? E com o tempo você vai aprender, né? Essa coisa toda, de você saber que essa faz parte de um corredor. Na época eu corria, eu ficava assustado, né? Porque aquilo para mim é normal. Você já correu de alguma fã? Não. Nunca correu de... bem, porque eu levo o lado simples, né? O que mais eu corri foi atrás da minha esposa, né? É o contrário, né? Que eu sou casado com ela, namorei com ela, deixa eu ver, 10 anos. Eu corri bastante, né, atrás dela, né? Ao contrário, né? Não ela, atrás dela, né? E acabamos se casando hoje, maravilha, estamos juntos já há 30 anos, 25 anos juntos, né? Ela corre também? Ela fazia arremesso de dardo, né? De dardos? Dardos. Mas não em você, né? Não, eu teria ido pro além, né? Que é que tem que correr bastante, né? Então, quer dizer, o esporte é legal, agora tem que fazer com prudência, né? Como falou a minha doutora aqui, você vai almoçar para viver, né? Beber para viver bem, né? Então, você faz uma atividade também para viver bem, né? Agora, um caso meu como exemplo, eu não sou um bom exemplo, né? De conduta que eu me mantive bem a nível de liderança, né? Tá. Agora, você vai dizer, eu vou me copiar como se fosse o Pelé. Não dá. Ou ele nasceu, ele é aquilo, né? Ele é o cara da bola, né? Zé João, nasci para isso, né? Então, você tem ideia, quando eu fazia o teste no Pinheiro, eu falei aqui, a avaliação fiz 16 minutos, uns 5 quilômetros. Isso é para uma pessoa normal? Não dá. Não é normal, né? Mas essa coisa como eu falei, da corrida, porque ela é pública, né? Eu volto a ela é muito legal, ela é muito aberta, ela tem um poder